Aí, meus amigos, minha amiga, hoje nós teremos nesse vídeo, nessa gravação, algumas informações, mas também com vídeos, a opinião da Globo News, a situação da Rede Globo, a opinião do presidente Lula sobre a Venezuela e a perda de seus amigos esquerdistas que parece que o estão abandonando. E também aquele embate entre o X de Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Começamos com a Rede Globo falando dessa situação e não sendo só jornalistas, também opinam e dão a sua opinião política. Reportagem, eles até esquecem, mas é Rede Globo, né? Vai fazer o quê? Conflito entre Alexandre de Moraes e Elon Musk, que pode ter consequências inéditas, sem precedentes, por exemplo, o cancelamento do funcionamento da rede, uma medida radical e drástica, não sei se vai por aí, mas se acontecer, é algo que terá repercussão internacional e acho que o mundo precisa encarar de frente os problemas decorrentes do que eu falei aqui. Está muito livre, leve e solto. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão e rede tóxica não pode ser lucrativa nesse nível, pela toxicidade que tem. E outra coisa, você toca num ponto importante que é esse do algoritmo. Não só ele te sugere pessoas ou, enfim, postagens, conteúdo que você não quer lidar, com os quais você não quer lidar, como, Trigueiro, eu fico pensando isso, os ataques, porque assim, todo mundo está sujeito a críticas se você trabalha com o público. Isso é uma coisa. O que acontece na rede social não tem nada a ver com crítica. É ataque, é agressão, ameaça. É abaixo da linha da cintura. Eu fico pensando se essas pessoas teriam coragem de reproduzir esse tipo de comportamento, de comentário, se encontrasse com você em público. Isso não acontece. Então, assim, eles usam também essa rede social tóxica, essa turma radical, como escudo. Porque são covardes, né? Essa é a minha opinião. São covardes que se escondem atrás ali de 140 caracteres, não sei mais quantos são, mas para atacar as pessoas. Que coisa, do que a gente está falando? Então, o ministro Moraes fala o tempo todo, não é terra sem lei, não é terra de ninguém. Eu concordo com isso. Só que, repito aqui, a narrativa que pode ser que seja criada a partir do que acontecer dessa briga aí, duelo de gigantes, pode ser que seja uma extensão, sim, uma prorrogação do que eles fazem o tempo todo. Olha lá, estão tentando censurar, olha lá, estão tentando proibir o conteúdo. Eu acho um debate que tem que ser feito com muita transparência, com muita comunicação bem feita, para chegar a mensagem exatamente como foi a decisão. Tem que traduzir, sabe tecla SAP? Senão fica essa coisa, cada um diz uma coisa e até você conseguir corrigir a rota disso, já são outros 500. Por esta razão é que a Rede Globo está neste fracasso. Há dias atrás ela ficou com a Globo News ficou com 0,08, menos de um ponto de audiência. É graças a esses que se dizem repórteres, mas que nada, eles dão a sua opinião, como se âncora fossem, e a questão é política, não é só dar a notícia. Esses dois que falaram é André Sadi e a Andréa Sadi e o André Trigueiro. São esses dois que se dizem jornalistas. E falando disso, vejo uma estatística da Globo, que o novo reality da Globo, Estrela da Casa, bateu um recorde, mas negativo. Sabe que dia é isso? Na quarta-feira, 28 de agosto. Mas quem conhece e sabe que é necessário as redes sociais e principalmente o X, esses da Globo News estavam falando pelo X, criticando a plataforma e dizendo que a plataforma é tóxica e as redes sociais também, mas eu acredito que mais tóxicos são eles, aqueles jornalistas que apoiam a censura só para apoiar também o atual regime e as decisões que estão sendo tomadas. Mas aquele que eu acho que o programa dele é que paga todos esses ditos jornalistas, o Boninho, que é todo poderoso da Globo, ele deu uma opinião e disse que quer falar com o Musk, porque ele sabe que as redes sociais, para opinar e para saber como deve agir,
Ele é do BBB, né? Então ele sabe que ali é que está a mina do ouro da Rede Globo. Mas aqueles jornalistas sabem nada disso. Eu acho que o que capta de patrocínio e audiência, o Boninho, paga toda essa rede. Mas eles estão alheios a isso. Vejam aí o Boninho tentando um contato com Elon Musk, porque ele sabe que é necessário. Elon, vamos falar sobre o X no Brasil. Talvez eu possa te ajudar. Mas vejam só como o petista e de esquerda muda de opinião de acordo com a conveniência ou o momento. Aí está o pensamento de antes e atual do presidente Lula. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão, o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele não cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Ele pensa que é o quê? Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. Se quiser, bem, se não quiser, paciência. Sem citar nomes, Lula disse que os ministros do STF não deveriam usar o cargo para fazer política. O grande papel de um ministro da Suprema Corte é falar nos autos do processo e não ficar falando para a televisão o que ele pensa. Se quer fazer política, entre no partido e seja candidato. E o cidadão, se quiser fazer política, fala, eu não aceito. Não quero ser ministro, eu vou ser deputado, eu vou entrar no partido político e mostra a cara. Mostra a cara! Na Venezuela, o Conselho Nacional Eleitoral acatou a decisão do Tribunal de Justiça do país de declarar Nicolás Maduro como vencedor das eleições presidenciais realizadas em 28 de julho. Tanto o CNE quanto o Supremo venezuelano são alinhados ao regime de Maduro. A Corte também proibiu a divulgação das atas eleitorais que indicam o resultado da votação por zona eleitoral. Hoje, 2 mulheres que atuaram como fiscais no pleito e uma líder comunitária do próprio partido de Nicolás Maduro disseram em entrevista a um site local que sofreram pressão da ditadura venezuelana para ocultar evidências que comprovariam a vitória da oposição. Na reportagem, uma das fiscais afirmou que as atas eleitorais divulgadas pela campanha de Edmundo Gonçalves, que apontavam uma vitória com quase 70% dos votos, eram iguais às que ela teve acesso. E segundo a Folha, durante uma reunião com líderes, Lula voltou a sugerir que ocorram novas eleições na Venezuela. De acordo com o petista, se ele estivesse no lugar de Maduro, um novo pleito colocaria fim nas dúvidas sobre o processo eleitoral. No encontro, Lula leu para os deputados a carta que escreveu junto com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, sobre a situação na Venezuela. Na declaração conjunta, os 2 presidentes pedem a divulgação das atas de votação das eleições no país vizinho. A proposta, porém, foi condenada por outras ditaduras, das quais o PT é aliado histórico. O ditador cubano Miguel Díaz-Canel declarou nesta segunda-feira que a Venezuela está sofrendo uma campanha grosseira e orquestrada com o objetivo de mascarar uma suposta tentativa de golpe de Estado. Já o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, com quem Lula tem uma relação de longa data, chamou a atuação do petista sobre as eleições venezuelanas de vergonha. E a forma em que te ha comportado Lula ante a vitória do presidente legítimo de Venezuela é uma forma vergonzosa, repitiendo las consignas de los yanquis, de los europeos, de los arrastrados, gobiernos arrastrados de América Latina. Te estás arrastrando também, Lula. E com isso, a mim parece que a política externa do Brasil não está se desenvolvendo como a gente gostaria que acontecesse.
Agora, por essa crítica, o seu amigo, o Maduro, já está com relações acirradas aí, não estão muito boas com o presidente Lula. Agora, mais dois que eram seus amigos o estão criticando. É o presidente de Cuba e também o da Nicarágua. Nicarágua, inclusive, diz que Lula agora é o cachorrinho da Europa e também dos imperialistas americanos, mais ou menos isso que ele quis dizer. Já Zelensky, o presidente da Ucrânia, critica o presidente Lula e a sua maneira de se portar quanto às suas relações. Em outra situação, ele já dizia que apoiava a Rússia. Israel, Netanyahu disse que o presidente Lula é persona non grata lá. Não é o que se esperava. Quanto à guerra Ucrânia e Rússia, a Ucrânia está invadindo Kursk, que é um território russo, mas enquanto isso a Rússia está invadindo também por Donetsk, e segundo disseram, a Rússia virá com um ataque maciço com esses homens da Ucrânia, e eles acreditam que eles não retornem vivos ao seu país. Já aonde a Rússia está avançando sobre a Ucrânia, segundo analistas, estrategicamente é um lugar mais privilegiado, já o que não acontece com o território que a Ucrânia está invadindo. Mas também nós tivemos a queda de um avião F-16 da Ucrânia quando estava combatendo e abatendo drones russos. E esse avião caiu e o seu piloto, um dos mais experientes, morreu. E com isso o Zelensky destituiu o chefe da Força Aérea lá da Ucrânia. Inclusive o piloto era um dos melhores pilotos e mais experientes. Quanto a esse embate que está havendo entre o Elon Musk, do X, ou do antigo Twitter, e o Supremo Tribunal Federal, a Embaixada dos Estados Unidos, embora que não opine e dê razão para ninguém, ele diz que a liberdade de opinião tem que existir, principalmente num país que se diz democrático como o Brasil. Bem, mas os fatos estão aí. Eu espero que vocês, além de assistirem o nosso vídeo, que deem sua opinião, digam o seu parecer, mas também que se inscrevam no canal de Pepe Severo no YouTube, pois temos edições diárias e dos mais variados assuntos.